Vamos lá, pessoal, de Cicast aqui, conectados aqui. Hoje eu tô com briga que foi feia, mas deu certo aqui, né? Essas brigas de bastidores a gente não conta, não. A gente só vai bater papo aqui agora. Contar um pouquinho, aprender um pouquinho com essa história aqui do Arley e do Fábio. Arley e Fábio. Mas para quem já me conhece, sou Rafael, né? Sou aqui o host aqui da DCCast. Aqui a gente tá para bater papo relevante aí pra turma que quer aprender alguma coisa. E vocês têm bastante coisa, acho que, para ensinar aí para os empresários aí, né? A gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui, né? Peguei de surpresa aí, pelo tempo aqui e pela essa presença aqui. Mas deixa vocês apresentar aí, vocês apresentem da forma que vocês avaliam que é melhor para vocês aí. Começando pelos mais velhos, né? Vamos lá, Rafael. É uma surpresa mesmo, não sabia que ia estar aqui. Mas vamos lá, encarar esse convite aí. Bom, meu nome é Fábio, sou de Goiânia, né? Fundamos aí a Santry em 2004. Santry é uma empresa de tecnologia, né? Desenvolve um software voltado aí só para varejo, atacado e varejo. A DNA nossa é material de construção. A gente já tem de outros segmentos aí, como o seu, Rafael, porque realmente a gente consegue oferecer aí recursos, acessos, né, gestão para o teu negócio, que é varejo. Uhum. Então, assim, o negócio nasceu com a necessidade de material de construção. Eu vim de material de construção, trabalhei 10 anos da minha vida aí em loja de material de construção. Passei por todas as etapas aí na loja, né? Começou lá no stop Comecei lá? fazendo nota fiscal na mão, né? Era do administrativo, então. Nem sei se é administrativo, né? Acho que eu não conhecia administrativo naquela época lá. Eu era da loja mesmo, do balcãozinho, de tirar a nota lá, na época da nota carbonada. Ah, é? Eu também época, peguei essa época aí. o dedo até criou calo na época. Tinha uns que até fazia a nota, né? Um valor da nota e no carbono saía outra. Essa eu não sabia fazer, não. Eu fazia certinho isso. Não, era novo, né? Eu tinha 19 anos, não aprendi Essas isso. coisas não tinha. Acho que eles não passavam isso pra mim, não. Tinha uns blocos lá que eu acho que eles faziam. Goiás não tinha isso, não. Nunca teve isso. Eu acho que podia ter, mas eu não vivi isso. Mas assim, só tirava nota do que pedia. Sim. Era essa época só do que pedia, né? 2096, né? 1996. Mas você chegou no material de construção como? Foi um acidente de percurso, né? Foi mesmo? Eu tava novo, tinha terminado de fazer meus 18 anos ali. 18, 17 anos, né? Fui procurar emprego e tinha duas opções, né? Eu fui na opção que pediu menos requisito para me contratar logo. E aí era no material de construção. Eu falei, mas esse aqui, que estão pedindo requisito, vai dar certo. Daqui eu passo. Esse aqui eu vou ganhar dos candidatos, porque eu tenho muito mais a oferecer do que a vaga tá pedindo. E deu certo. E você só tinha um segundo grau ali sem faculdade? Tava estudando alguma coisa, não? Tava fazendo contábeis, né? O segundo contábil. grau contábeis. Não era formado ainda na época, não. Mas você foi para trabalhar no balcãozão mesmo ali, atendimento. Não, eu queria trabalhar só 3 meses para ganhar dinheiro para passar o final de ano. Não queria trabalhar, não. Eu queria só um tempo só. Só uma curtida ali para. Foi. E aí foi picando. Deu certo, né? Passei lá uns 5 candidatos, consegui ser aprovado. E fiquei lá esses 10 anos da minha vida. Lá conheci minha esposa, casei, tive filho, deu uma base para mim profissional. E dali surgiu a Santry, porque já tinha uma necessidade de software que não tinha. Mas aí é engraçado, assim, a parte de software, como que chegou a parte de... Com a evolução minha dentro da empresa, né, de trabalho ali na parte, na época chamava faturamento, departamento de faturamento, né, que hoje você nem imagina ter isso, né, você fazer uma nota na mão, não, né, tem que ter gente só para aquilo, né? isso, não, minha função era essa. E aí você sai dessa função, subir para o administrativo, já era lançador de nota, já lançava a nota, foi onde eu tive contato com o computador, primeira vez na minha vida, vi um computador. Não, achei aquele trem massa, digitar a nota, pá. Mas não tinha sistema ainda não? Tinha um sistema na administração só para isso, só para o fiscal, né? Então eu comecei a entender um pouco do fiscal, eu lançava a nota. Não sabia não de que estava fazendo direito, não, eu lançava. Era bom. Eu trabalhava menos, né? E ganhava mais, achei legal. E aí
com o contato no escritório, foi surgindo as oportunidades, né? O cara do departamento pessoal que dava a oportunidade de eu aprender, aprendi. O cara do contato foi aprendendo. Chegou ao ponto de eu estar no escritório mesmo e fui o gerente administrativo financeiro da empresa. Nunca fui o contador porque eu não tinha formação, mas entendia da contabilidade, conseguia discutir com contadores e tal. Tomei muita porrada para chegar lá nesse nível, né? Mas chegamos nesse nível. Uhum. Então eu passei por todas as etapas da empresa. Foram 10 anos aí que para acontecer tudo isso. A gente resume aqui em 2, 3 minutos, mas foram 10 anos. E aí eu, como gerente administrativo financeiro, cuidava dos processos da empresa e tudo mais, tinha que entregar uma DRE, tinha que fazer um fluxo de caixa, tinha que fazer um balanço final de semana. Participava de tudo essa confusão aí. A ferramenta não atendia, né? Era muito pessoas confiando ali, cada um no seu departamento. A gente precisava sempre. A premissa é essa: coloca as pessoas que você confia para você não ser roubado naquela época. Sim. Porque o sistema. Para controlar é impossível. Além da sonegação da época que já não te ajudava a controlar, Uhum. né, você tinha muito furo por isso. A fragilidade de que se oferecia na época de software, né? A pouca controle, pouca gestão que se oferecia. Então, se você falar de um fluxo de caixa para um cara de sistema, ele não entendia porra nenhuma. Ele tinha no máximo um relatório de pagar e receber. Cara, fluxo de caixa, colocava na planilha pro cara. Não, ninguém vai usar essa porra, não. Era mais ou menos isso que você escutava. Não só isso, dificuldades operacionais. Você abre uma filial, cara, você não tinha como integrar, você tinha que pegar o documento, levar para o outro digitar para poder sair. E, nossa, uma retrabalheira do caramba. Por isso, não, cara, não dá certo. E aí, pesquisa no mercado, se tem alguma coisa parecida, não tinha. Você ia nesses players maiores aí, né? De Cico, 6C, Leroy, tu tinha 3, 4, 5 sistemas para fazer uma coisa só. Cara, não faz sentido. É uma oportunidade, né? Uhum. E aí fiz o projeto, levei para a empresa, falei, cara, nós temos que ter um sistema nosso, que loja de material de construção é assim. Eles têm a família que trabalha no negócio. Uhum. Realmente é a família. E aí era um grupo de 5 empresários, né, que era dono de loja, que eu levei esse projeto para eles, todos usavam o mesmo software. Todos. Eram 5 empresas diferentes, não era filiais, não. Era 5 grupos diferentes. diferentes. Que era a família, um deles que era só amigo. Uhum. Levei esse projeto para eles e no primeiro momento eles acharam que era uma boa. Mas no segundo momento, acho que eles processaram melhor, porque, cara, não, acho que não vai ser legal, não. E o não legal deles é porque eles entendiam que eles não eram uma software house, eles não poderiam ir para esse lado, né? O negócio dele era material de construção, gastar energia com material de construção. Tá, só para o pessoal ficar entendido aqui, esses termos software house, no caso, seria para ele ser uma empresa de programação para fazer um sistema para eles. Porque o projeto era eles fazer um software para eles e esse software também ser comercializado no mercado. Legal. Não era só para o grupo. Não fazia sentido você fazer só para o grupo. Era uma energia que se gastava para ter um retorno financeiro, né? Uhum. Mas era uma decisão dele se ia ficar para o grupo ou se ia abrir para o mercado, né? Eu queria abrir para o mercado para vender. Você na época era gerente só da operação de uma dessas empresas que você chamou para conversar. Exatamente, trabalhava lá, né? Uhum. Bom, não viabilizaram. Mas a pessoa que eu fui atrás para poder ver se topava esse projeto, que eu ia contratar, né, essa pessoa para fazer isso, para me ajudar a desenhar ali, fazer o planejamento de tempo de investimento. É um programador, no caso. Um programador. Uhum. Então, essa pessoa que participou comigo, depois da negativa aí do grupo, eu propus para ela da gente fazer isso para a gente. Isso em 2004. O cara chama Márcio, é meu sócio até hoje. Isso que eu ia falar. Vou perguntar agora. Assim, que você abriu uma empresa de software e não tem um cara como sócio programador. Cara, eu fiz curso de programação. Foi. Aí eu vi que o trem é difícil. Mas eu tive que fazer para comunicar com esses caras. Só para isso. Sim, entendi. Eu aprendi a comunicar com eles, ficou fácil. Mas você fez um curso de faculdade ou não? Fez um curso mais rápido? Programação. Na época do livro Delphi 3. Você lembra desse livro? Delphi 3. Chamava a Bíblia. Um livro dessa grossura, assim, acho que tinha umas 700 páginas. Eu acho que eu devo ter lido umas 100 páginas só. E me dei satisfeito.
Mas eu fui pro Desistiu. curso. Não, eu fiz 2 meses de curso, isso Uhum. era 3 meses. Eu fiz 2 meses de curso, eu parei também. Falei assim, não é isso pra minha vida. Eu já aprendi a falar, é igual ao inglês. Você vai lá, consegue pedir uma comidinha, já tá pronto. Mas eu não quero ser fluente naquele troço, não. E o, Foi Ma... mais ou menos e o isso. Mas que entrou para fazer isso daí tudo. Então. Isso aí, a vida dele é essa, né? Eu acho que ele é programador desde os 9 anos. Ele fala que é 14, mas eu acho que é desde os Mas 9. tá com quantos anos? Isso é 40, né? Tá com 40, Não, lembrar se eu 4.0. conheci, eu acho que eu conheci quando teve lá, né? Tô lembrando da fisionomia agora. Novinho, você tem 7 anos para trabalhar mais que ele. É, verdade, né? É. Tá com 47. Né? Começamos juntos. Uhum. Se a gente colocar a data de aposentadoria uma só para todos eles, eu vou aposentar primeiro. Ele tem que ralar anos depois de 7 mim. ainda. Então, toda proposta que ele me faz de aposentadoria, eu falo assim, você não se esqueça que eu vou na frente. Que eu vou pegar Você a vai sua ter que ideia pagar. É. e vou levar ela. Aí acho que ele desiste. Não, eu vou esperar você aposentar. Então Vocês foi se isso. deram bem nesse começo, assim, quando você chamou ele para essa parceria? Ele estava em alguma empresa ou não? Você falou assim, cara, Não, o vamos. projeto dele era de. Ele estava na empresa que nos atendia no software. Ah, tá. Então ele trabalhava lá. E ele já estava de saída e ele abria a empresa dele para fazer exatamente o que eu precisava, que era sistema para uma empresa. Você precisa de sistema, faço o projeto para você, particular ali, te entregue e vou fazer outra coisa. Uhum. A ideia dele era essa, fazer. Nessa época, a pegada era essa mesmo, fazer projetos ali personalizados. Vai pro próximo, era o que dava dinheiro na época. Quando eu propus, ele aceitou. Você saiu da empresa então? E aí ele montaram? mudou o foco do negócio. Ele falou, cara, não é mais fazer um projeto e entregar, agora é nosso. Então vamos ver o que dá. E estamos aí já. É porque é bom que 20 você tinha anos. toda a noção, né, Fábio, do. A regra de negócio eu tinha, Uhum. mas, cara, se não tem do outro lado alguém para transformar isso e materializar isso, não... Uhum. Aí Deus falou, não, eu preciso programar isso porque funciona desse jeito. Porque realmente, quando a gente conversa aqui, cara, você conhece de todas as partezinhas ali, eu falo assim, é o pato, né? Ele sabe tudo. Nada mal, voa mal, canta mal, mas sabe de tudo. E aí você se vira porque você tem noção de todo o processo. Então, eu falo que também só tenho essa parte, eu gosto de saber de tudo um pouco. E claro que a gente tem que se especializar em gestão. Aí sim, gestão a gente tem que ser o melhor. Porque você vai gerir um negócio, gente, comercial e por aí vai, estratégia. Mas a parte de. Se você não souber explicar para o cara o que ele tem que fazer lá, ainda mais um programador, né? Vai precisar. É tão engraçado, tem uma história que assim, o gerente que trabalhava nessa software house, ele vivia falando não para mim. Que tem me dava uma raiva, porque ele sabia que era possível, eu tinha estudado o negócio, e, cara, não é difícil. No final das contas, ele confessou para mim, falou assim, cara, não é interessante a empresa te atender. Então a minha função aqui, muitas coisas que ia dar trabalho para nós, era de falar não. Pô, entendi. Não, faz sentido, né? Agora eu fiz. Mas não fazia sentido não fazer, porque era necessidade, não era... O que ele me falava não batia, então ele não conseguia me enganar. Tá, passou 5, 6 anos, quem é que eu contratei para trabalhar na empresa? Esse cara. Primeira coisa que eu falei para ele assim, agora eu quero ver você falar não. Esse cara tá comigo até hoje, já tem mais de 10 anos. Que bom, né? Que assim, acabou que ele deixou a porta aberta do não, deve ter falado de um não da forma. Não, ele era educado, né, e tal, mas era não. Eu falei, pô, não é possível. Mas o não dele foi bom, porque aí provocou exatamente isso, né, a gente procurar uma outra solução. Se não fosse esses não, e o cara fizesse o que a gente pedia, não existia santo hoje. Se ele tivesse feito pelo menos o básico que ele precisava, não tinha santo. Não tinha santo. Então, o não, ele foi bom. Foi ruim, não. Cara, vamos falar um pouquinho mais dessa vida louca que é de ser dono de sistema, mas pausa aqui, eu queria que o Alice se apresentasse aí, para poder as pessoas se convergerem. É um momento de se encontrarem, não sei se foi a história aí. A história já tem um tempinho já, né? Primeiramente, obrigado, a gente não estava esperando, né? Pegou de surpresa, assim, conhecer toda a estrutura que você tem aqui da empresa, nem não imaginava que já tinha, assim, toda a estrutura que você fez muito bem montada para fazer esses podcasts e demais. Nossa história aqui já é longa, né? Eu trabalho só com material de construção, eu formei em contabilidade no colegial mesmo em 97, lá em Formosa, né? Que era também mais ou menos o Fábio. Eu tinha duas opções. Eu estudava em colégio público, então eu tinha duas opções. Eu fazia na época o normal, né? Uhum. Ou tinha a opção do técnico, que era o contábil,
na escola que eu estudava. Então, vamos fazer isso daí, né? Mas Ver você o que que estudou em dá. Formosa porque você é de lá ou você é aqui de Brasília? Eu sou goiano também, Ah, sou você é goiano. formosense. Então, até 97 eu fiquei em Formosa. Uhum. E fiz a contabilidade, fiz lá. E para mim, desde aquela primeiro contato que eu tive com ela, eu falei, isso aí é tão simples assim, que ela sempre entrou fácil na minha mente. Eu falo assim pro pessoal, ó, contabilidade para mim é mais ou menos igual Matrix. Eu vejo aqui tudo ali, vou juntando tudo e Então você não é uma pessoa é normal, não. simples. Vai pro Então, terapeuta. Eu falo, cara, quem gosta disso daí tem que ir pro terapeuta. aí Cara. com 16 anos eu já dava aula para a turma que fazia lá comigo, porque eu não ficava prestando atenção, assim, ficava o tempo todo e sempre tirava as notas maiores lá. E para mim era uma facilidade que eu tenho com os números, para contabilidade, um conjunto inteiro. De lá para cá aconteceu muitas coisas, viaja, mora fora e faz tudo, começa a fazer faculdade também, contabilidade, que era o que eu tinha facilidade, né? Uhum. Aí comecei a trabalhar com isso em escritório, 3 escritórios, em empresas de grupo. Tive alguns bons professores que eu falo assim, que me ensinaram, contadores de empresas que me ensinaram muito, de muito. No Grupo Amaral, um contador lá, o Valdeci, que foi um grande professor meu, que deu oportunidade, eu comecei digitando passagem lá, fazendo conta, as planilhas, zonas, tinha que mandar para Goiás e Minas na época lá, e tinha que ser no carbono, não podia errar, e tinha que digitar na calculadora e fazer aquela continha. Imagina, essas viagens de ônibus aí, interestadual, intermunicipal, que tem aquele canhotinho vermelho e azul. Sei. Aí então, chegava lá todo dia, do grupo inteiro, eu tinha que contar uma a uma, somar lá o valor que tinha dado cada viagem para colocar nessa planilha para mandar para o estado. Era um papel cartolina Para gigante. poder fazer Mas dali imposto, começou. pode pagar. Era para fazer o imposto para mandar para o Estado. Daí eu tive a oportunidade de conhecer a contabilidade a primeira vez, fazer conciliação bancária e financeira, que me pediram lá para ajudar, já que eu estava lá trabalhando. Aí foi. Aí depois eu me formei na faculdade e fiz especialização na UNB em planejamento tributário. Estava trabalhando num grupo grande aqui em Brasília, que é a Secoelho, né? Comecei lá em 2007, então desde 2007 eu só trabalho com material de construção. Desde 2007 eu especializei em material de construção. Mas você falou assim, especializou em material de construção porque você não é produto, não acaba não sendo igual para tudo, não, né? Acaba que muda, né? Acaba que tem as suas particularidades, porque quando eu falo especializei em material de construção, além de eu saber mais os produtos, a tributação, de que tem cada um produto de ICMS que é variável, Uhum. eu também consigo, eu conheço também da realidade do negócio do cliente. Conheço todas as etapas. Sim. Então eu sei tudo, então fica mais fácil para eu conversar quando a gente fala de cimento, quando a gente fala de custo, quando a gente fala do que movimentou para gerar toda aquela operação. Eu conheço todas as etapas da operação, então eu sei onde a gente pode melhorar o controle do grupo a ser com ele, então. Uhum. Então, complementam, né? E foi até uma coisa que até que eu aprendi na faculdade, e eu aprendi na faculdade lá com um professor lá de perícia, ele falava que os auditores sabiam muito menos de muito mais. Os auditores sabem um pouquinho de cada coisa, mas Como que é muito menos de os auditores sabem muito menos de muito mais. Já o perito, ele sabe muito mais de muito menos. Então ele se especializa, ele sabe de tudo. O auditor pode falar assim, eu já ouvi falar, eu já participei. Aí quando você vai falar com o perito, não. Aquele assunto que ele está dominando, seja um perito que seja da área fiscal, previdenciário, que seja, ele vai dominar a área. Então, o que acabou, que eu fiz depois com esse estudo tudo? Eu sou esse cara que eu sei muito mais de muito menos. Uhum. Então, se você quiser perguntar para mim sobre material de construção, sobre o segmento de material de construção, eu dificilmente não vou saber, porque eu só estudo essa área. Mas acaba que isso abrange o varejo. Abrange, aí vai varejo, abrange. É muito similar. Indústria, serviços, pode. Sim, pode um pouco, sim, mas assim... Porque o material de construção também abrange muitos nichos. Você fala assim, material de construção, mas tem só material elétrico. Sim, Aí você um tem, mix, né? são muitos mix, né? nós temos... Tem até o seu também pode ser considerado, é considerado Sim. também. Hoje até Ele é da construção civil. até materiais que a gente vende, tem coisas que... Apesar que não, é pouco, mas tem algumas coisas assim que... Então, foi daí, depois que a gente me especializou, depois de um tempo aí, o Fábio, ele não conta essa parte aí, que ele foi ele era a empresa de software que estava entrando no grupo lá também, que é a empresa de software, nós estávamos desenvolvendo, nós estávamos aperfeiçoando o software que tinha na época, quando eu passei a ser controller da Secoelho, também na Secoelho de 2007 a 14, primeiro comecei a ser, eu era funcionário do escritório que prestava serviço da Secoelho, e eu trabalhava em loco. Então, quando eu comecei lá no escritório, quando eu comecei lá em loco, dentro da empresa tinha um
falar, um pessoal do TI, tinha um programador lá para ajudar a corrigir, ajustar, que o software ele tinha acesso a essa parte, né? Ele conseguia puxar relatórios, fazer, padronizar, parametrizar, tudo dentro do sistema. Então, eu auxiliava ele. Quando eu via aquilo dali, eu falei, pera, mas por que você está fazendo dessa forma? Vamos fazer assim? Vamos fazer... Então, a gente se ajudou, né? E dali que abriu a oportunidade, que o proprietário lá depois me fez a proposta, porque como eu estava ajudando a empresa, né? Sempre tive vontade sempre de estar conhecendo, saber. Nunca gostei de ser assim, faz assim. Mas por que fazer assim? A gente tem outra forma de fazer, mas é assim por quê? De onde você tirou isso? Então, sempre sou essa pessoa curiosa para saber por quê, tentar descobrir sempre a forma mais fácil. E aí, daí a gente foi a empresa do software, a Santa, começou na empresa do grupo. Era na época Objetiva e só reparo do Objetiva. E a gente estava apanhando com o novo software lá que a gente estava desenvolvendo do zero a parte fiscal. Eu desenhei a parte fiscal do zero nesse novo software. Então, fiquei lá, 3, 4 meses, regra fiscal estado por estado, produtos, FOP e tudo. E quando o software foi virar, não dava certo. Travava, Mas já loja era da fechada. Santry, não? Não, era um outro software. software. Vamos falar assim, era para ser um software da empresa que estava lá naquele momento, que tinha, a empresa que a gente tinha de software, vamos falar assim, era um aperfeiçoamento dele, era uma nova plataforma dele. Então a gente teve que desenvolver do zero para o atacado. E eu fiquei lá meses e meses desenvolvendo, acaba que não deu certo para virar, aí chegaram os goianos lá fazer a proposta, né? Para começar lá, até foi uma reunião na Só Reparo, se não me Vocês engano. confiaram os goianos? Os brasileiros, você meio desconfiado. Mas era de Formosa, né? Falei, vou confiar nesse goiano aqui. Rapaz, e o Fábio tem uma parte dessa situação que ele fica magoado comigo, Fábio. Ele é de Formosa, eu não, né? Eu sou de Formosa, ele é de Goiânia. E qual que é a briga aí? Tem briga em Não, Formosa e porque quando a Goiânia? gente, eles vieram, não é isso, não, foi da apresentação lá. Quando eles vieram lá, me solicitaram para participar da reunião, eu conheci o Fábio, conheci o software que ele tinha. Ele falou, nosso software tem isso, tem a tela, tá isso, tá aquilo, e eu participando lá, né? Como era o controle do grupo, né? Eu perguntarei. Validando. Fala que faz isso aí, tá bom, ótimo. E aí, resolve. E aí os caras foram lá e o que a gente estava, sei lá, 4, 5 meses envolvendo, eles falaram que faziam, né? Porque 10, 15 dias que vocês falaram que implementavam. Na verdade, assim, como o software que eles tinham lá, e estavam aguardando uma versão para poder chegar no que eles queriam, melhorar uma série de coisas e tudo mais, e quando virou, travou o negócio do cara. Travou. Ficava Simplesmente parou de funcionando uma hora e funcionar. parava Você 10. perdeu funcionário, perdeu metade do faturamento, uma loucura. E um dos donos lá me procurou, né, já estava falando de software, já estava conversando e tal, e falou comigo, Fábio, quanto tempo que você vira o sistema? Depende do tamanho do negócio. Uma empresa só e tal, para fazer uma coisa legal, aí 30 dias. 30 dias, né? Não, cara, 30 dias é muito. 30 dias é muito. Não é muito. Cara, 20 dias. Vou me desdobrar. 20 dias é muito. Porra, fala pra mim então o que você precisa. Eu preciso pra ontem, porque o negócio tá parado. Porra, pra ontem, cara. Cara, qualquer coisa lá é melhor do que tá. Eu falei assim, pô, mas não sou qualquer coisa, cara. Mas tá, eu entendi. Do jeito que tá é ruim. Eu não quis dizer assim, ó. Eu acredito que mesmo que você tenha problema, vai ser melhor do que eu tô. Não, aí tudo bem, entendi, né? Mas você já estava validado, o sistema já estava usando em outras empresas? Já estava em Brasília, já estava validado. Quem foi a primeiro contato que teve foi com o Miguel. E quem falou isso comigo foi ele mesmo. Você fala, cara, o mais rápido possível. Assim, cara, tá, então eu vou treinar isso aqui para vender. Vender, receber, entregar. O resto depois a gente vê. E precisa emitir nota. Aí eu consigo ser mais rápido. Então, tá bom. Fiz em 14 dias. Importou, tal, validou a tributação. E pap, virou nos 14º dia, a empresa estava no ar. Aí onde ele... Aí ficou impressionado. Que depois ele falou que era o chato negócio, que eu passei para ele a regra que tinha para fazer. Falou que fazia em 14 dias. Falei, pô, não, mas com a equipe... Você falou que não entregava, então? Entregar, falou que tá lá, pelo software dele que apresentou lá, tem dia fazia, né? Eu sou muito objetivo reto, muito objetivo e sou direto e reto. Aí cheguei lá nessa empresa, no primeiro dia de virada lá, pediu para eu validar. Eu peguei imprimi a nota, peguei, olhei, tá certo. E virei as costas, né?
Ele falou, pô, cara chato. Tipo assim, o cara. Arrogante. Falou, não. E a gente foi contratado e falou que entregava. Eu só fui lá e falei, tá tudo certo. Mas eu tá não ok. tinha a regra na época que não chamava 5005, não. Como é que chamava aquilo lá? Na época era REA. Acho que se não me engano era o REA. Réia, Aham. era o réia. Não tinha essa regra. Eu tive que construir ela em 14 dias. Isso deu um- Sentei com ele e falei, cara, me explica essa regra aí. Papai, né? Ah, entendi. Marcos, vem cá. Então, não, precisa entregar. Não, beleza, deixa comigo. Tá. E aí eu coloquei lá e pensei, né? Vai chegar lá no primeiro dia, vai pedir para o sistema, olhar, não sei o que e tal. Pegou a nota, olhou, foi embora. Então, tá tudo certo. O contador safado. Vem cá, porra, vem cá, deixa eu te explicar o que eu fiz. Não, tá tudo certo, tchau. Tinha Foi mais, embora. tinha... Aí foi contratado para entregar o serviço, entregou, né? A gente tinha que ficar lá mais, falou, achei que queria que fosse lá. Dá os Não, parabéns, ah, pô, é. esperar os Você não parabéns. conhece os goianos, não? Porra, Eu parabéns. acho que você tem mais a pegada dos brasilienses, viu? Não. O paulista é assim, né? Paulista Sim. seco, reto, direto. Ele não é paulista, é goiano. Tinha Mas mais tá o que bom. fazer também no dia, né? E, ó, entregou aquilo que Sei não, eu acho que ele tá com algum problema. Tava. Tava. A esposa ali deve ter dormido de calça jeans ali. Sei alguma lá o coisa. que rolou, mas eu não Uma tinha lembrada nada com do dia, isso, né? né? Falei, cara, é problema dele, né, meu? Aí você validou lá os. Assim. validei, continuou ali. Aí depois onde Foi que embora. vocês se encontraram de novo para Não, e depois iniciar ele esse projeto? continuou, junto? ele continuou, as outras empresas do grupo depois foram incorporando, foram passando a utilizar o software da Santry, né? Uhum. Então, nós conhecemos assim que ele era o prestador de serviço software, né? Que atendia essas empresas. Então, tinha um contato com ele assim, ó, tá precisando melhorar isso, precisamos colocar isso, e contabilidade não vai colocar. Então, acaba que ele era, como fala assim, ele tinha um contato direto, sempre, eu sempre sugeria melhorias no sistema que fosse para todo o segmento, cara. Ia melhorar para o grupo que eu trabalhava e por tabela para ir lá ia para as demais empresas, né? Então, antes de ser sócio assim no mesmo grupo que nós estamos hoje da Santry, nós tínhamos a relação assim entre prestador e Mas vocês tinham contato direto? Não, tinha. Existia colaboração, sim, porque você imagina, o software, como que é a vida de um software? Ele é uma construção eterna. Você imagina a primeira versão contábil que se solta, o quanto ela não tem o que tem hoje, né? De controle, de processo, de travas, de melhorias para você diminuir o erro do usuário, ou relatórios para facilitar a tua auditoria. Então, essa construção ele participou muito lá, né? Ah, Porque tá. como ele estava ali na operação e conhece a operação e conhece a parte contábil, e eu também conheço a operação e conheço a parte contábil, a nossa comunicação era muito fácil. Não, então melhorou ali. Você já quebrou o gelo ali do não, cara. depois passou o primeira Impressão. Não, e depois ele pagou fase. cerveja. Levei para comer a picanha dura. Não, foi bom. Então, assim, era muito fácil, porque você conversar com um contador que não entende da operação e olha só para a parte fiscal, às vezes o que ele te pede não fecha. Uhum. Então, assim, aí foi fácil por isso, porque teve os dois lados, que ele estava ali na operação sentindo o calor das necessidades e eu de cá tentando melhorar a ferramenta. Então foi muito bom, foi um momento que ele entrou, acho que bem oportuno, né? Bem oportuno. E aí ele seguiu ali com a carreira dele ali, né? Depois, assim, a securização é uma escola para mim, né? Então, eu falei, eu conheço toda a etapa da operação, porque como eu, na época, estava como controle lá, eu conversava desde do pessoal lá do depósito, lá do chão, lá do pátio, mercadoria das entradas, com o vendedor, com o comercial, com o pessoal do compras, com o curso, com o financeiro, com a diretoria. Então, eu entendi a ponta inteira. Desde o pedido de compra até a primeira mercadoria que chegava, até já a entrega da mercadoria, todo esse processo de apresentação dos resultados, eu participava de tudo disso daí. Então, era fácil a comunicação e também cuidava da contabilidade também. Então, eu sabia onde que eu queria chegar. Uhum. Tá, eu preciso entregar um relatório para os diretores apresentando o resultado. E nós temos que melhorar o resultado. Então, eu sabia lá na ponta, então eu sabia qual era da ponta que estava sendo quebrado, né? Que estava atrapalhando. E aí, com o Fábio também, como ele também tem esse conhecimento de contabilidade, e também foi de loja, a gente conversando, a gente conversa as coisas assim, coisas 10, 15 minutos, a gente Eu vi lá arruma a rapidinho, olha pro solução. outro, tal, já eu tenho resposta, falei, "Esse cara, tipo, transmissão de pensamento ali, não dá pra fazer, não dá pra fazer, não." Aí depois dessa escola que eu Tá na tive mesma lá, onda, né? Uhum. aí depois queria abrir meu próprio negócio, minha própria contabilidade, né? Depois que eu fiz a especialização na UNB em planejamento tributário, fui até um dos primeiros lá, até meu tema lá
A UNB foi a substituição tributária, a tributação do futuro, que na época falava-se pouco ainda de substituição tributária, né? Nossa. Do Você não ICMS. foi você que inventou aquilo lá, não, né? Não, Se você mas for um nós daqueles que inventou, participamos com material deixa de eu construção. Mas eu vou te falar que ela pegar é chamar boa. uns caras pra dar uma pé em você ali fora, A porque eu substituição ela é trem. boa. É boa a substituição. Eu acho que é uma forma mais, assim, pelo menos mais justa, que todo mundo paga um valor sobre um valor X. Eu sou a favor dela. Tem seus prós e contras. É, Né? o ruim, né? Olha, essa complexidade do processo, que aí o MVA muda, não sei das Ah, contas. não, mas isso aí Ah, é meu Deus do céu. Mas tudo Mas bem. seria questão. simples. Mas não é normal assim. Essas pessoas que gostam de fiscal, elas não são normais, eu já entendi, porque não tem lógica o cara ser normal para entender a parte fiscal do Brasil. Tributária do Brasil, a pessoa tem que ter parafuso a menos ou parafuso a mais, não Cara, sei. 60% do tempo que a gente gasta hoje interno no software é Não, fiscal. você viu que a gente conversando ali? Foi, não tem Sabe qual o É, problema também no nosso muito fiscal assim que a difícil. gente fala? Eu falo assim que eu leio, releio e trileio. E cada vez que eu faço uma leitura, tem uma interpretação diferente. Uma conclusão diferente. Então foi na UNB que eu aprendi, no curso, que eu aprendi as duas palavras. vamos falar assim, interpretação eu de tinha que falar- texto. É, mas só que no termo jurídico eu nem sabia que era isso, é hermenêutica. Lembra que falou, vocês vão ter que fazer a hermenêutica do IPI. Eu falei, que coisa é essa, rapaz, de comer, passar no pão. Como no contador, a gente não aprende, infelizmente, assim, na faculdade, a gente não aprende, não sai pronto da faculdade, né? Cada um vai para uma área diferente. E aí que eu tive mais contato com termos jurídicos e eu aprendi muito da parte tributária e jurídica, né, para interpretar. Então, a hermenêutica é o quê? A hermenêutica é você está lendo um artigo, aquele artigo remete a um outro artigo, a um outro inciso, alguma coisa da lei, e fala, conforme o artigo tal da lei tanto. Aí você tem que ir lá na lei tanto para ver o que ela fala. Por que não tá tudo ali, né? Aí não tá, seria mais fácil. Aí aquela lei pega e joga de novo para outra lei que depois volta para ela. Essa é a hermenêutica que você tem que fazer. Quando ela não foi revogada. Isso, esse que é o problema, é que a gente normalmente só lê o comecinho da lei, não lê Meu as Deus. linhazinhas Ela no foi final. revogada. Novo texto. Cara, pior que Assim. não tem, assim, eu vou te ser sincero, teve que a gente mudou a empresa, falei assim, cara, agora tem que organizar a empresa. A gente contratou uma consultora, que aí eu fiquei do lado dela, aprendi, depois a gente encerrou o trabalho, mas você acaba depois gostando desse trem, assim, né? Não igual para viver a vida igual você aprendendo, Depende quando mas ela é favorável na sua gestão. Aí você começa a gostar. Depende, entendeu? Quando ela é favorável, você começa a achar os pontos que te ajudam, começa a sim. ser interessante. Mas para você saber os pontos que te ajudam, você tem que estudar tudo, né? Mas E você acha alguns pontos Mas que te você ajudam. sabe quem é que faz isso? Quem é formal. O empresário formal, ele começa a preocupar com a gestão e a forma que ele pode ganhar dinheiro do que a legislação o Sim. permite. Sim. Quando você é informal, você está alheio a isso. E aí, meu amigo, esse empresário, você pode ver, você pode contar nos dedos qual é o empresário que cresce com essa mentalidade de gestão. Poucos, ou nenhum hoje. Sim, de forma, trabalhar informal é legal, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, porque eu acho que são Mas duas... eu queria só falar assim, em que momento que o Arley apareceu, né? Ah, tá. Vamos. Na Eu Santa. tava lá. Tava lá, Abriu como o eu disse, a escritório, né? carreira dele lá, e com essa carreira solo que ele queria. E eu tomava muita porrada de contador. Então, assim, eu sempre queria orientar o cara, não é assim que faz, é assim, vamos por aqui e tal, essa regra aqui não tá legal, blá, blá. E eu cansei de tomar porrada. Eu falei assim, cara, Porque o cara não aceitava que você não passava para ele? aceitava, ele não prestava um serviço correto, não é comigo, e que tirava o corpo fora. Cara, aciona a sua contabilidade. Ele não consegue fazer, não consegue me acompanhar. Ele tem 200 empresas lá, eu sou mais uma. Ele não entende o meu negócio e sempre esbarrando na questão tributária de item, de produto. Lá. Pô, não, eu cansei de apanhar. Aí um belo dia, liguei pro Arley, eu falei assim, pô, Arley, você tá com o seu negócio aí, cara, vamos pegar outra vertente, vamos ter um escritório de contabilidade só pro segmento. Vamos atender todo mundo, não? Começou lá com uns 2, 3 lá, meia dúzia lá, alguns de material de construção, outro até um amigo lá, parece que era isso, né? No começo é assim, né? Falei, cara, vamos, porque aí eu abro um novo canal aqui para poder a gente fomentar isso, falar pro cara que eu tenho a contabilidade agora. Vamos, ok. Acho que ele falou assim, vamos, assim, meio na hora, assim, não pensou muito, não. Vamos, então vamos. Só que o vamos dele na outra semana eu já comecei a mandar cliente para ele. Eu falei, pô, mas já, falei, moço, o trem o segmento tá pedindo.
E aí, quando você fala assim, cara, eu tenho agora como te prestar serviço na parte contábil, com escritório especializado, nichado, Uhum. que realmente consegue falar a tua língua, de um cara que veio do segmento, que vai ter uma facilidade de comunicação com você, que entende do sistema, que faz esse link negócio, sistema contábil. Então, assim, não tinha por que dar errado, não tinha como dar errado. E graças a Deus não deu errado, né? Estamos aí hoje já, há quanto tempo? 8, 7? 2014, 2015, arredonda 2015, né? Uhum. 8 anos. 8 anos. 8 anos, 11 né? já. Então, 8 anos e o escritório hoje tem quantos funcionários? Mano? Hoje nós somos 48 com Nossa, isso. 48. Então, bastante assim, gente. você pensa, poxa, 48 para um segmento só. Exatamente, para um segmento só. E, cara, Caramba, muita tem gente. trabalho. Eu falo Não é assim, pouca coisa. quando eu ia sair mesmo, que eu montei meu escritório, além de ter alguns clientes que você precisa ali para pagar as contas, né? A primeira intenção era trabalhar com a consultoria e dar o planejamento e consultoria tributária e recuperação, que eu via que o segmento era muito carente, não só matriculação, como todos. Pensei 10 anos atrás, hoje chove de gente aí querendo fazer recuperação, alguma coisa. Uhum. Lá no passado, eu já sabia que tinha essa brecha, porque eu participava de algumas reuniões pelo Sindicato de Materiais de Construção, Sindimac, e participei da mudança de ST em Brasília e tudo isso. Então a gente levava para o fisco e eu via os outros contadores que não sabiam o que estava falando. A gente conversava, eles ficavam, por quê? Porque os contadores eram de escritórios tradicionais. Entendi. E o escritório tradicional, você trata com 10, 15, 20 segmentos diferentes. Então, o fiscal lá hoje, do segmento do escritório, ele está atendendo uma padaria, 8 horas da manhã. Quando chega na hora do almoço, ele está fazendo um pet shop. Depois, ele está com o escritório de advocacia. E antes de terminar o expediente, ele está com Um bar, Pode ser um bar, um um restaurante. restaurante. Então, acaba que o cara, ele tá vendo vários segmentos, ele não fica especializado, ele não foca naquilo. Ele é o pato. Aí ele faz um pouquinho ali, ele faz o quê? Porque, de fato, eu falo assim, escritório de contabilidade também de todo não está errado, porque a contabilidade, o principal ponto do escritório de contabilidade é entregar as declarações para o fisco. Uhum. Eu sempre falo para meus clientes, eu não trabalho para o fisco, eu trabalho para o empresário. Então, a primeira intenção nossa é levar condições e levar o que for para a gente pagar o menor possível de forma lícita, né? De forma legal. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso diferencial. Que eu falo, no segunda etapa, que sim, a gente entrega as declarações para o fisco, mas primeiro é com foco na empresa. E aí eu falo assim, ó, eu não tenho concorrentes no Brasil. Não existe, não conheço outro escritório que é focado só no segmento material de desconstrução. Sim, entendi, nichado. Como eu já vi também Não, outros cases de sucesso, quando a pessoa também nicha para segmento só de médico, de medicina, para uma área específica, que você fica de fato, você tem uma conversa mais dinâmica, você você sabe as dores do empresário, você consegue conversar com ele, você tem uma condição de ajudar mais rápido na empresa. Então acaba que aquela minha ideia de dar consultoria, de fazer, eu aliei a contabilidade, junto quando a gente montou a equação de contabilidade, que eu faço isso. Assim, eu sou contador, mas eu sou mais consultor dentro da minha empresa hoje, né? Uhum. Nós temos lá o resto. Existe uma conta que eu não fazia, né? Igual o Ardo falou aqui, 48 funcionários. Não vai dar assim. Eu gosto de arredondar. A Santri. Então, olha só. A contabilidade tem 50, né? Uhum. 50. A Santri hoje ela tem 120. 120, cara, tudo isso. Você acha muito? Já, pra mim, depois que passou dos 80, já pra mim, não... 100, 130, 150, acho que é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa por quê? Só pra me entender, assim. Porque você, a partir de um tamanho, a estrutura que você cria, se vai aumentar mais 20, 30 funcionários, a sua estrutura já comporta. Você já dá um quadro de gerente, quadro de supervisores, de gestores, que é questão só de um crescimento de quantidade, né? Mas a estrutura, a base, ela já foi feita. Mas não- Diferente quando você tem 10 funcionários. Mas isso não dá pra automatizar hoje, não, Fábio? No sentido que, assim, não fica uma coisa escalável, assim, cara, eu aumento a quantidade de clientes, mas eu mantenho 120 funcionários, sei lá, eu consigo reduzir para 100 e continuar aumentando minha carteira ou não? Você precisa do braço de aumentar gente, carteira e gente junto? Não, Por causa de suporte, talvez, não sei, né? não preciso, sei. mas suporte sim. Uhum. Suporte sim. Dependendo do ritmo que eu vou com a implantação também eu preciso. Ah, tá, tem razão. Tem implantação, porque uma parte física a pessoa tem que estar lá, não tem jeito, né? Tem que ter. Algumas coisas eu respondo. Outros não.
Ah, quantas pessoas você tem no suporte? 43. Uhum. A demanda que eu tenho hoje de clientes, eu consigo crescer até um X. Uhum. Dali para frente eu preciso ter mais braço. Entendi. Não tem como, né? Uhum. Mas a base é a mesma. Não preciso mais preocupar de aumentar gerente, supervisor, não, é a mesma. Então, assim, para entrar mais 30 funcionários, a minha estrutura não muda, meu organograma, muda a quantidade. Então, Uhum. é isso que eu quis dizer. Não tem tanto impacto hoje do tamanho que a gente está, diferente de 20 funcionários. 20 funcionários não precisava preocupar, eu fazia muita coisa. Hoje eu preciso de pessoas para me ajudar, porque eu não consigo estar em todo lugar. E aí, esse ponto que você falou de... Mas o que eu quis te dizer dos 50 é assim, ó. A conta é tão engraçada que você vai comparar a Santa Contabilidade com outro escritório. Nossa, um outro escritório aqui na minha região tem 100 funcionários, pô, você tem 50, então você é a metade do tamanho dele. A Santa tem 120, mas tem um outro software house ali que tem 300. Aí o empresário uma vez fez uma conta para mim, eu não tinha parado para pensar nessa conta, né? Tava na briga com outra software house aí, de fecha comigo ou fecha com ele, um player nacional. E essa empresa tinha, sei lá, 350 funcionários. E eu, na época tinha 60 funcionários só. Fechamos, né? Fechamos com esse cliente, um grande nome aí nacional. E quando fechou, eu perguntei para ele, falei assim, cara, esse cara aí tava mais perto de você, uma empresa maior, tem o prédio dele, eu ainda nem tem meu prédio, nem as minhas salas alugadas aqui, não ando de helicóptero ainda. Ainda gostei. Sou menor do que ele e cobrei a mesma coisa que ele. Cobrei a mesma coisa que ele. Eu sabia da minha capacidade, minha entrega não era inferior a ele, era superior a ele. Eu acho que eu tinha que ter cobrado mais caro. Mas por que você fechou com ele, comigo e não com ele? Porque tudo se desenhava para você ir para um cara maior. Eu falei assim, cara, você está enganado. Você é maior do que ele. Eu falei, como assim? Dentro da sua empresa, 100% atende minha empresa. Lá na dele, quantos por cento atende a minha? Será que tem um grupo de quantos por cento? 30 funcionários que lá atende o meu negócio? Talvez nem isso. Entendi. Então, assim, proporcionalmente você é maior que ele. A contabilidade é a mesma coisa. É verdade. Então, assim, é uma conta que eu nunca tinha feito. Mas deixa eu falar por que eu fechei com vocês. Foi diferente meu raciocínio. E hoje vocês vão saber. Por causa disso daqui, ó. Porque eu tinha contato de poder falar com vocês. E eu acho que isso faz diferença. Claro que vocês também têm que entregar o serviço. Eu validei com alguns contatos, porque também não vou fechar um negócio que depois não vai me atender. Apesar da gente não ser do segmento de materiais de construção. Mas sabe o que fez diferença? Eu falei, cara, se eu precisar resolver, porque sistema, e eu vou entrar em uma pergunta depois, sistema é bucha, cara. Eu não sei como vocês conseguem dormir à noite. Eu vou entrar nessa pergunta daqui a pouco. Mas eu falei, quando eu vi que eu tinha o contato de, igual a gente conversou agora, cara, precisa resolver isso daqui. Claro que a empresa vai crescendo, daqui a pouco a gente vai se encontrar para bater papo, para almoçar, tomar uma água com gás. Já tá passando da hora. Mas por causa desse contato que eu tinha. E eu também fiz orçamentos com grandes empresas. Mas você não consegue falar com ninguém. Você precisa de alguma coisa. Aí você fica no suporte. E aí tem essa vantagem. Claro que eu achei que a Santry vai crescer e está crescendo. Daqui a pouco, assim, é difícil. Mas a forma de resolver é muito mais rápido de sistema. Eu saí de um sistema menorzinho, que a gente gostava muito, mas ele não me entregava mais tudo que eu precisava. Né? Relutamos. Aumentamos, sei lá, o custo aumentou 10 vezes o que eu pagava no sistema anterior. Mas não adianta 10 vezes se ele não me entregava. Eu fazia o negocinho, o financeiro nosso, a gente fazia na planilhazinha, para dar baixa em boleto por boleto. Imagina isso para controlar. Quando a gente implantou a Santry, deu um enter, em alguns segundos, baixou tudo. Eu falei, acabou. Aposentei minha mãe nessa época. Eu falei, pode ir para casa e vida que segue. Já demitiu um? Já diminuiu um aqui. Então, mas aí esse relacionamento, eu acho que fez a diferença para mim na minha decisão. E aí eu te pergunto, né, que foi assim, né, questão do relacionamento, e também vi que vocês entregavam. E aí a responsabilidade de ser dono de um RP. Não sei se eu posso dar o nome RP, que o pessoal usa, né? Isso aí. Como que fica na tua cabeça, né? E eu acho que até, talvez, vale mais contabilidade, mas de sistema. E hoje a gente sabe, 100%, cara, a gente é dependente do sistema. Não adianta. Vai ser assim, duas coisas. Primeiro, a internet. Então, assim, eu tô no nicho legal, porque o cara sem internet, ele não vive mais. Ele não tem empresa. Sem internet, o cara não consegue operacionar uma empresa. Porque ele não consegue emitir nota fiscal, ou seja, ele não tem como se manter.
Então, a gente também está nessa daí, que eu falo assim, provedor de internet é um negócio também complicado, porque é 24 horas. E sistema, cara, vou te falar, a vida nossa é na mão de sistema, né? E como fica a cabeça do dono do sistema numa situação dessa? Ou você já assim, para mim, já estou com a equipe pronta, tá beleza. No começo é mais difícil, hoje ainda se fala assim, vai dormir, meu amigo, você reza para o seu servidor, reza para o programador, reza para a equipe, como que é? Porque é muita responsabilidade, cara. Hoje, eu tava um dia que eu até falei com o pessoal do TI aqui, nós estávamos com uma situação que a gente estava com o nosso sistema e deu um problema no backup, a gente estava sem fazer backup. Falei, cara, pelo amor de Deus, não faça isso não, porque, sim, se amanhã para o meu sistema e eu perco a informação que tem aqui dentro, e ela não estava fazendo um backup espelhado, e perde tudo, acabou, a empresa fechou. Acabou literalmente. Por quê? Porque eu não sei o que eu vou receber que eu puxar no banco, mas acabou meu cadastro de cliente, acabou minha lista de tudo, para tudo. Então, assim, primeiro, como que esse senso de responsabilidade para vocês? Cara, Dá para sim, dormir à noite? acho que dorme bem. Não tem isso, não. Rapaz, quando você faz o que você gosta, não é pesado. Então, por exemplo, quando eu venho visitar a tua empresa, que eu não tenho essa obrigação de estar com você, com nenhum cliente, cara, é uma satisfação você estar no cliente, conversar com ele, trocar ideia, entender as dores dele, às vezes até o momento de eu palpar um pouco melhor o que está acontecendo aqui com vocês, que lá no dia a dia a gente não tem nem condições de estar vendo tudo, né? Então chega aqueles transbordos, vamos dizer assim, né? Mas assim, a gente gosta do que faz. Eu vivo disso, eu vivo da empresa, eu não vivo de outra coisa. Não tenho outra renda para outra coisa. Então eu vivo disso e espero que os meus filhos continuem esse negócio. Então, assim, é prazeroso ir trabalhar na minha empresa. É fantástico. O dia que eu não vou, eu sinto falta. E sinto falta de falar com os empresários, de ter essa conexão, de ouvi-los, ver as dores, me falar o que eu preciso melhorar, que às vezes não consigo resolver de imediato, mas em algum momento isso acontece, pode acontecer, e acaba que você vai. Os empresários vão entendendo isso e vão entendendo essa verdade. Então, o que você falou de eu estar aqui, acontece com outros clientes que ele também tem essa mesma referência sua, esse mesmo entendimento. E eles acreditam na empresa e acreditam nas pessoas que estão lá. Isso tem valor. Tem valor. Bastante. Né? Então, assim, é mais ou menos isso. Eu preocupo, sabe com o que eu preocupo? Quantas famílias dependem da Santry hoje? Já fez essa conta? Então, assim, funcionários diretamente, assim, do grupo, nós estamos falando aí de contando Dental Globo, que é uma empresa do grupo ali, é para falar de quase 300 postos de trabalho. Não é pouca coisa. Isso é contabilidade, tecnologia, logística, web, e-commerce, tudo ali, ó, tudo dentro. Então, tudo ali, 300 postos de trabalho, direto. Então, assim, quantas pessoas dependem, cara? Eu preocupo com isso, cara. Não posso dar problema, porque olha o que a gente gera aí no mercado. Quantas pessoas dependem da gente? Então, essa é a conta. Mas essa é a responsabilidade com o cliente. Cara, eu já fiz uma conta uma vez, não sei quando, mas passa mais de 1 bi de faturamento. Isso era um mês, hoje já está muito mais do que isso. Nem lembro quando a gente fez essa conta. A última que nós fizemos agora com a parte deu 4,8 bi. Olha aí, tanto que eu estou desatualizado. 4,8 bi mês. Vocês gerenciam. Não, O tema isso passa. é só uma parte. 4,8 Isso é só uma mês. meio. 4,8 bi. Então, assim, é um número. Sim. Pô, Não, quantos. desculpa, 4,8 bi foi do contabilidade ano. Quando. O sistema é 1 bi, sei lá, pode estar perto dos 2 aí, que já tem mais de ano que eu fiz essa conta. Acho que sim. Quantas pessoas usam o sistema? Cara, eu acho que tem mais de 10 mil usuários aí, tranquilamente, que usam o sistema. Que usa o sistema, mais de 10 mil. Posso chutar para você assim, ó, sem medo. Isso estou falando de contas que eu não me atualizei. 14 mil usuários, tranquilamente, que usa. 14 mil pessoas que olham todo dia para aquela telinha. Isso me dá orgulho. Sim, legal. Isso é bacana. Então, me preocupa é isso. A gente não conseguir manter isso. De problema lá, clientes. Cara, não. A gente, quando entra,
você falou assim, o sistema é bucha. Toda negociação que a gente vai, é normal eu ter passado por uma experiência ruim, da troca, deu problema, parou, não sai a nota, teve prejuízo não sei do que, normal. A gente ouvir essas dores. Você pode perguntar para todo mundo na carteira, quem foi que passou por essa dor? Ninguém. Nenhum. Então, um case nosso de sucesso, e é algo do nosso DNA, e é básico isso dentro da empresa, é cliente que virou, a prioridade é vender, receber e entregar. Você pode me ligar reclamando que o setor de compra não deu conta de implantar um pedido porque não deu tempo de treinar. Ele pode reclamar que o financeiro está com dúvida de fazer sei lá que operação. Não tem problema. Entendeu? Atendeu o cliente dele, entrou faturamento. Não tem problema ele me reclamar isso, que isso se resolve. Então, esta premissa, ela foi cumprida até hoje. Uhum. Nenhum cliente a gente deixou de cumprir isso. Com você, como é que foi? Não, foi rápido. Eu falo que foi 30 dias e foi 30 dias. Mas e o primeiro dia? Vendeu? Vendeu. Primeiro dia já tava vendendo. 30 dias porque teve o treinamento. Né? Assim, para implementar, para a gente poder virar a chave do sistema para o outro. Foi 30 dias. Mas Né? isso que eu vejo Jogar assim, todo o banco de dados para dentro, mas no primeiro dia a gente estava vendendo. Então é essa responsabilidade que a gente tem, Uhum. de realmente, quando a gente traz um cliente para dentro, dele ser atendido dentro do padrão que a gente criou. E é tão engraçado isso que ele está acostumado àquele padrão de atendimento lá antes da Santri. E ele tolera aquilo ali, né? Mais ou menos assim. Aquele nível de problema, até um percentual ele tolera, para ele é normal. Quando ele vem para a Santri, que isso não acontece, eu falei, cara, é diferente mesmo. Quando acontece 5% do que ele tinha lá, acabou o mundo para ele. Porque a régua desse cara aumentou. E ele, cara, não é normal o que eu tinha. Ele subiu. Não é normal que a Santa me delegando. Então, esse problema aqui não é normal. Acaba o mundo pro cara. Meia horinha que dá um problema lá, que às vezes não é nem nós, é um backup, é uns troços que parou lá, sei lá o que é. Mas o que eu vejo grande diferencial que tem na Santri, assim, desde o começo, quando nós trabalhamos lá, uma vez eu volto que é no nicho. Ele é um software que eu falo assim, já é pronto de gaveta, basicamente, assim. Que eu já participei, como já participei de ajudar a desenvolver um software, por exemplo, de uma TOTOS da vida ou qualquer outro, vamos falar assim, o software é uma caixa preta, né? Na TOTOS, outra assim, tá preto e você tem que sair direcionando o que você quer fazer. Eu quero Você modela, né? Você sai modelando ele. O da Santri, não. Ele já está pronto e validado por mais de 400 clientes. Então, assim, imagine 400 empresários, cada um com suas particularidades, cada um com as suas algumas vaidades, ou cada um com seus controles, formas de controle, que de alguma forma ou outra já está lá dentro do ADM. Então eu falo assim que o ADM ele tem 400 cabeças lá dentro de empresários lá dentro trabalhando num único software. Então o que você pegou aqui, meu processo de entrega, quando você pegou pronto, já foi validado em outras empresas. Sim. O fiscal. Do mesmo setor, ou setor correlacionado. Um andador que eu não conseguia resolver no outro. Então, essa que é a grande, que eu vejo assim, o grande pulo do gato do ADM, assim, grande vantagem dele é essa, é ser um software focado no segmento. Claro, tem seus correlacionados ali no segmento, né? São parecidos, e todo mundo trabalhando em conjunto em si. Você pode ver, tudo que tem na sua ferramenta aqui vai ter em qualquer um cliente Santri também. E a contabilidade, ela vem com isso também, porque É a mesma você pegada. vem com coisas para facilitar a tua contabilidade ser o mais transparente possível com o mínimo de erro. Então, quantos contadores que não me ligam por dia para poder a gente conversar? E a contabilidade é uma coisa também que quando a gente arruma para algum, às vezes, o Fábio, como o pessoal não vê mais de bastidores, embora nós somos sócios no segmento na Santri, o bastidores tem aquelas questões também, precisamos arrumar isso aqui, eu preciso colocar logo isso aqui, se vocês fizeram errado assim, tem que fazer isso assado. E acaba que é normal do dia a dia pra gente estar sempre melhorando, atualizando. Apareceu uma situação nova, e aí a gente tem uma facilidade que é a agilidade para solucionar aquele problema. E aí, quando nós fazemos isso pensando no nosso cliente que é atendido pela Santa Contabilidade, ele vai também para todos os clientes por tabela que usam o sistema. Nada que nós fazemos na contabilidade, no sistema de melhoria, parte fiscal ou contábil, fica restrita a apenas os clientes que usam a Santa Contabilidade. Está lá também. Claro, tem clientes que não usam a contabilidade, seja nosso ou de terceiro, que você pode contratar também de terceiro. Questão de parâmetro, interpretação de Pode, mas não deve. fiscal? Pode, mas não deve.
Mas tá lá. A gente tem que sair pra almoçar, mas, ô, Cláudio, vai, dá 15 minutinhos, vai atrasar a reunião. E só pra me perguntar a última pergunta aqui. Eu tô achando legal, porque assim, eu queria saber um pouquinho como tem na cabeça sua, do Arlen também, mas tô vendo que vocês estão montando um ecossistema, né? Que a gente começou ecossistema, porque tem um negócio que era um sistema só, que atende um nicho em específico. Desse nicho virou contabilidade. Eu nem sabia se falou que tem uma questão de empresa de saúde, alguma coisa, não? Na verdade, assim, Hoje, como que é o composição, ecossistema né? hoje? Me explica como que você pensou A e primeira criou. empresa do grupo foi a Uhum. Santry, né? Santry Systems foi a primeira aí. Uhum. Depois disso, nós viemos com a contabilidade, ou foi a tecnologia mesmo? Sempre confundo. Por contabilidade primeiro. Primeiro contabilidade, Santry Contabilidade, Uhum. prestar esse serviço aí pro nicho. Depois nós viemos com a outra empresa chamada Santry Tecnologia. Uhum. A tecnologia cuida da parte de servidor, de rede, de infra, do cara e tal. Tem agora o BI, serviço de nuvem e tal. Uhum. Tá bem abrangente aí a tecnologia. Viemos com a questão do e-commerce, Santry Web, né, que Uhum. presta serviço aí de plataforma ou de integração, o que for, essa empresa presta aí, esse tipo de serviço. Viemos com a outra empresa que é a Santry Logística. Logística. Santry Logística. Então, Conversa. a Santry Logística é algo que veio batendo na nossa porta, essa questão de integração com WMS, com ferramentas de terceiros, e a gente viu que o modelo que se tem no mercado não atendia. Existem boas ferramentas e nenhuma pronta para o segmento. Basicamente isso. Nenhuma validada ali, né? E nenhuma nativa. Igual a gente tem a nossa contabilidade nativa, né? E aí desenvolvemos a logística, é uma empresa aí que explodiu aí, algo que os clientes já estão tendo uma Como necessidade você faz a absurda. captação, assim, por exemplo, vamos pegar da logística. É uma parceria que você chama a pessoa para ser sócio A tecnologia é a mesma coisa. É uma pessoa que estava no segmento, que tinha essa expertise, já estava com a empresa dela ali, solo igual o Arley na contabilidade. Eu convidei para ter uma empresa para atender esse nicho. A logística é a mesma coisa. É um cara de mercado, de 20 Mas você anos já de conhece. mercado. Ah, tá. Esse cara prestou, o Alex, né? Esse cara... A primeira coisa para eu fazer isso, eu fui fazer um estudo de mercado, entender como que era essa ferramenta, o que tinha no mercado. Eu precisava me qualificar nisso para entender. E aí eu encontrei o Alex nessa jornada aí, que foi meu consultor, deu-se vários caminhos, a gente visitou várias empresas que tinham WMS, para poder desenhar o nosso. Em 2 anos de estudo de campo, eu vi, cara, dá para fazer, mas não dá para tocar esse troço sozinho. E é uma possibilidade de um negócio. Legal. Porque não é implantação, é uma implantação, igual a contabilidade, é muito particular o que acontece ali no chão de loja, no chão de depósito. É o cara definir posição de um porta-pallet, movimentação perfeita, né, para o cara andar menos, para poder movimentar menos, para poder disponibilizar o produto para retira, para ser eficiente. Eu armazeno o produto aonde? Eu posso armazenar ele em qualquer posição do meu porta-pallet, ou só embaixo, não, em cima não pode, porque esse produto é inflamado, não pode esquentar, tem que ser embaixo. Esse é da curvada, tem que estar aqui mais embaixo, mas esse não pode estar misturado com o outro. Pelo amor de Deus, é uma confusão do caramba. Eu não dou conta de fazer isso, tem que botar alguém e tocar. Então, assim, precisava entender para desenvolver, mas aí nessa jornada eu vi que tinha possibilidade, porque tinha que implantar. Tinha que implantar. E tinha que ter manutenção. E deu super certo. Então, eu convidei o Alex, que começou como consultor, para poder tocar essa empresa. Falei, cara, vamos. Estamos aí até hoje há 5 anos, eu acho. Mas você trabalha com hold, não? A hold e a Abrindo está tudo... Você trabalha com empresas que são sócios dessas outras empresas? É tudo mesmo CNPJ? Não, é hold. Não, temos a hold, cada uma tem sua vida. Tem sua vida. Ah, legal. Separado. Ali a estrutura... Separar. Legal. Bem assim. É isso. Porque aí você tem uma hold, tem a hold que é sócio da contabilidade, que é sócio da Santry, que é sócio da... Aí o Arley não ficou feliz, né? Santry Contabilidade, falou, não, quero mais serviço. Aí criou outra empresa lá, outra empresa para ele. E assim tá indo. E aí a hold só vai aumentando. Vai indo. Tem que aprofundar mais nisso. Mas acho que por hoje é só porque nós estamos com a barriguinha que vai. Aí você vê assim, Rafael, veio assim, pro empresário, como eu não sou empresário também,
Eu sei dos seus problemas que você tem aqui, ou às vezes das questões que, como a gente estava conversando ali, você tem filiais, contabilidades separadas, e como o Fábio mencionou também lá que no sistema, quando a gente começou, que apanhou muito de contadores também, imagine quando dá um problema, chega algum problema que entre a sua contabilidade ou o seu sistema o RP que você está utilizando, o software que você está utilizando na sua empresa. Um fica jogando para outra a responsabilidade, a culpa. Ou também, aí junta mais, o cara do banco, do pessoal do banco de dados, com a contabilidade, com a empresa de software. Não, é o banco que está atrasando, não, foi porque a contabilidade fez, não, foi o cara do sistema, não, foi a contabilidade. Então fica aquela confusão, e quando nós estamos focados nisso, aparecer um problema, a gente vai resolver. Não tem que ficar questionando, foi alguma culpa ali do software, qual foi o problema? A gente vai resolver entre nós, vamos resolver. Não coloca, o empresário não fica participando dessa briguinha que acaba que tem quando você tem trabalhos externos, prestador de serviços diferentes externos, né? Que infelizmente vai ter isso, né? Tentando transferir a responsabilidade de algo. Aí que o empresário acaba que sobra mais tempo para ele focar naquilo que de fato que ele precisa, que é o quê? Gerar lucro para a empresa. Como é que eu faço para minha empresa ser mais rentável no meu negócio? Fica mais focado no negócio, fica mais ágil, né? Ele tira um pouco dessa carga dele de trabalho, até da equipe dele também. Porque demora muito tempo, né? Se você começar a envolver muito, cara, você fica full time aí, tributação, e você tem que ter, claro, mas tem que ter uma noção, mas o empresário ele tem que estar ali na ponta ali do negócio dele, tem que estar ali para passar a caixinha e para ver a empresa no todo, né? E se ele ficar cuidando, perdendo tempo, hoje é valioso com essas questões, cada um toca a sua parte, resolve e dá a melhor condição aí para o empresário ter sucesso no negócio. Bacana. Vou deixar aí você já falou aqui da Santry, mas a gente vai deixar aí, né, nos comentários aí embaixo aí, todos os contatos aí da Santry aí. Obviamente que aqui, pessoal, foi uma propaganda da Santry, não, a gente vai contar uma história aqui de vida, né, de como que começa um negócio aí lá do zero, do balcão da material de construção, da experiência lá de trabalhar num terceirizado de contabilidade, depois virar um negócio, né, e um negócio que você, como você falou, tem uma quantidade de pessoas envolvidas, 300 pessoas, você comentou aí, que você gera oportunidade, gera receita, né? Uma responsabilidade grande aí. E bem legal essa prisma que você deu aí, né? Fora que é o meu outro lado, né? A responsabilidade que você tem com os clientes que vocês têm que também atender. Então, vai estar os contatos aí da Santry, e agradecer aqui o Fábio Arley aqui pelo bate-papo aí, e até depois a gente vai conversar mais. Fábio, foi o primeiro. Você sabe que nós já fizemos isso aqui mais de 100 vezes, muito mais de 100, né? Só que o nosso podcast, normalmente, com os clientes, é no restaurante, depois que a gente negocia, a gente vai para o restaurante, tem essa conversa, né? Só não é gravada. Isso que você perguntou, essa conversa nossa aqui, a gente repete ela várias vezes, né? Só não é gravada, né? Então tá. Esse bate-papo é normal. Mas fazia tempo que ninguém me perguntava quando foi, como foi, começou. Fazia tempo. Mas a gente observa que, acho que as pessoas vão contando essa história, e aí a gente não perguntar chega como é que você encontrou o Fábio, como é que a Santa, como é que eles começaram? Mas sabe o que observa? E o Cláudio mesmo responde isso muito. Não tem mágica não, cara. Não. Rala mesmo. Tem não. Entendeu? Tem mágica. Hoje, assim, tem muita gente vendendo aí falsas promessas aí de atingir sucesso dali pra ali. Tem não, cara. Você tem que, começando lá em 95, 94. Suar bastante. Faz tempo. Beleza. Mas tem muita coisa ainda. Obrigado aí pela participação. E aqui a gente termina mais um DCCast. Um abraço aí pra todo mundo. Obrigado. Valeu.